Oremi, Oriotum, Oriosi, Orialáfia. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso novo canal, Ifá Calê. Nós vamos conversar sobre a prosperidade. O nosso foco aqui é a prosperidade. O nosso negócio é prosperidade. E eu sou o Babalaô. Babalaô é um sacerdote da cultura de Orumilá Ifá, que são várias famílias, então Ifá não é uma única coisa, e para isso eu vou explicar para você, desde já, o que é Ifá. Ifá é um princípio universal cosmológico e é acessado através de saberes ancestrais de várias culturas africanas, em especial dos povos Yorubá, algumas etnias de origem Ewe-Kwe, outras, e aí nós temos as Fon, por exemplo, e temos Ifá presente em várias regiões, em várias etnias em África, em especial na costa oeste africana. A origem de Ifá, aqui, historicamente falando, ninguém sabe ao certo. Alguns estudiosos apontam para as florestas do Golfo do Congo. E o Golfo do Congo foi ocupado por povos que falavam uma língua, uma proto-língua, ou seja, uma língua ancestral, nígero-congolesa. Mas tem poucos estudos sobre esses povos e pouco se tem de informação, pelo menos até onde foi a minha busca, sobre essa raça ancestral e essa língua ancestral anterior à cultura iorubá. E fica aí a dica para que nós possamos realizar umas pesquisas juntos. Mas um babalaô de Ifá é um buscador dos segredos, dos mistérios, para que possa compreender Odu. Odu é o princípio que explica a nossa origem do macro ao micro e como nós podemos entender toda essa magnitude do macro através do autoconhecimento, da nossa essência. Nós que somos esse microponto, esse microcosmo, uma nanopartícula, mas que somos uma reprodução, um espelho desse universo que é tão magnífico, que é tão amplo e que não temos como alcançá-lo em todos os seus saberes, mas nós temos como compreendê-lo através de nós próprios. E ao compreendê-lo é onde nós vamos alcançar a prosperidade, que é o nosso foco, o nosso movimento. E para entender Babalaô fora da religião, nós precisamos entender também o que é religião. Religião, para as sociedades antigas, era o próprio modo de vida de um ser humano integrado à Terra. A Terra tendo seu valor espiritual, sendo aqui um plano intermediário. E então, nas culturas antigas, existia o saber de que nós somos um ser espiritual vivendo uma transitoriedade planetária, terrena, e que voltamos a ser uma natureza espiritual após o desencarne, após a morte. E precisamos conseguir trabalhar o desapego de várias camadas da nossa essência para que possamos sublimar, transcender aos planos aos quais nós temos como uma promessa de destino. Então, as sociedades antigas trabalhavam essencialmente o quê? O caráter, porque quando um indivíduo era preparado para coabitar no planeta com seus irmãos, com seus pares, com a sua Egbeaye, e essa comunidade tinha como valor comum uma relação espiritualizada com a Terra, em que todos precisavam crescer mutuamente,
Aí nós temos o quê? A primeira relação com as culturas tribais, com as primeiras sociedades que tinham em Onile, a grande mãe terra, o grande corpo da terra, o corpo sagrado chamado terra, o princípio maior de todas as coisas, porque tinha essa clara convicção de que era esse corpo que cedia a sua existência, a sua própria vida, para que cada consciência humana fosse capaz de se libertar nesse plano transitório chamado Terra, Aie, na cultura e na língua iorubá. Então, religião só veio se transformar em instituições muito mais a partir de Roma, a partir do momento que a palavra religare começou a ser trabalhada principalmente pelos filósofos católicos, e aí nós temos alguns, desde Santo Agostinho, dentre outros, que trouxeram com muita ênfase a palavra religare, e essa palavra ficou associada a uma outra chamada religio. Mas nós, de culturas aborígenes, indígenas, africanos, temos o valor com a terra como um objeto sagrado em si. Então, o que mais se aproxima como definição ocidental seria a palavra religere. Não sei se a pronúncia está correta, né? Porque é em latim essa palavra, eu não falo latim, mas pressuponho que seja relegere, né? Até pela própria sonoridade. E espiritualidade. Entender que princípio é esse? Espiritualidade. Obviamente, o nosso corpo, embora seja físico, ele é animado por uma energia que dificilmente a ciência explica. Essa energia, esse tônus, essa potência energética se relaciona com uma consciência. Ninguém explica qual é a origem dessa consciência. Então, tudo isso nós temos como espiritualidade. Essa energia ela é explicada sim. Os sábios antigos, os nossos arabais, os líderes, os anciões de nossa comunidade explicam isso. Os povos egípcios explicam isso. Várias outras culturas têm toda um conjunto de saberes que explicam essa relação energética, consciencial, essa integração de uma energia que animando a nossa matéria e, obviamente, isso faz parte dos saberes que foram preservados e foram transmitidos ao longo dos milênios por povos elevadíssimos que visitaram a Terra. E aí nós temos a figura dos nossos orixás, dos nossos semideuses, que na diáspora são chamados de Ébora. Na cidade de Oió, por exemplo, na cultura de Oió, é chamado de Orixá-Adá. E tem várias outras conceituações, mas esses seres divinizados, eles eram uma potência a nível de intelecto, a nível de ética, a nível de natureza sublimada, que conseguia entender a alquimia dos elementos da natureza e utilizar essa alquimia dos elementos da natureza juntamente às propriedades existentes no nosso planeta, metafisicamente falando, e eles conseguiam criar, de fato, uma magia muito poderosa para desenvolver a comunidade e defender também a comunidade. E esses seres, eles eram equiparados aos Irumolé, aos orixás, os seres divinos, que já eram cultuados em outros planos fora da Terra, segundo os versos de Ifá. Sim, Ifá ele é organizado em versos.
cada verso organizado dentro de um Odu. Odu é um corpo que guarda, é como um livro. Odu é como um livro que guarda inúmeros saberes, inúmeros versos. E é dentro de cada Odu que nós temos inúmeros mitos. Nós temos 16 Odus principais, Olodu, Odu Abá, e nós temos 240 Odus menores, Amodu. E esses Odus, juntamente aos 16 principais, formam 256 signos, caminhos, e cada um desses 256 Odus tem uma infinidade de versos que, de acordo com algumas famílias, pode chegar na ordem de 400 e até mais, para cada Odu. Então imagina o tamanho desse arcabouço, desse monumento intelectual de Fá, tudo para quê? Para que o ser humano seja capaz de evoluir a sua essência, a sua natureza e alcançar a prosperidade. Tanto é que essa cultura é tombada atualmente pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. Então perceba a importância, e não apenas Orumilá e Fá, mas existe uma prática também ligada a Orumilá e Fá, que é Idansá, Merinji Logum, a prática do jogo, do oráculo de Búzios, oráculo Búzios, que também é tombado como patrimônio da humanidade. Então, estamos falando aqui de uma cultura milenar que é reconhecida mundialmente e que tem o seu valor pela sua importância e pela sua contribuição, sim, aos símbolos que levam e elevam a humanidade como um todo. Gente, esse aqui é a apresentação do nosso canal. Nós vamos conversar sobre inúmeros temas, todos focados à prosperidade. Conto com você, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, e quanto mais vocês compartilharem, maior vai ser o nosso alcance e fazer essa roda da fortuna girar, porque falar de Fá é falar de prosperidade. Vamos desbloquear muita consciência ao longo dos nossos conteúdos aí. Então, se inscreva e acompanhe. Axé, Láfia.